Muito tranquilo, né? O pessoal realmente deve ter aproveitado para viajar ontem ou na manhã de hoje. O nosso repórter Rogério Costa esteve lá agora à tarde, né? Há poucas horas atrás. Então, um movimento realmente muito tranquilo. O pessoal já deve estar aproveitando o feriadão. Pois é, e hoje, que é o dia da proclamação da República, mas além, né, de, para algumas pessoas, ser um simples feriado, este também é um dia muito importante para que todos nós possamos refletir sobre essa data e o peso que aquele fato que ocorreu há 135 anos atrás mudou a história do país. Então, para a gente entender um pouco mais sobre a proclamação da República, eu vou receber agora aqui no estúdio o historiador Álvaro Queiroz. Seja muito bem-vindo, boa tarde, obrigada. Pleno feriado, mas a gente trouxe o senhor para cá, né? É verdade. Obrigada, viu, pela disponibilidade para a gente conversar. Muita gente, né, não sabe o que é que essa data representa, Álvaro. Então, vamos explicar para quem está nos acompanhando? Muito bem. Essa data é a data que marca o início da República no Brasil. O Brasil era uma monarquia, um império, né? E no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro, à frente de uma tropa do Exército Brasileiro, proclamou a República. Essa data, portanto, marca o início da história republicana brasileira. Desde 1889 até os nossos dias, nós estamos vivendo o regime republicano. É claro que, como é um período longo, então costuma se dividir em diversas fases, né? Você tem um primeiro momento da República, que é chamado de República Velha, ou Primeira República. Depois vem a Segunda República, que é a era de Vargas, Getúlio Vargas, passou 15 anos no poder. Depois nós temos o período de democracia, né? O populismo democrático, de 1946 até 64. Tivemos uma interrupção democrática com o regime militar, né? De 64 até 85, e a fase atual, que começou em 85, né? Que é chamada de Nova República. Foi o nome dado pelo doutor Tancredo Neves, que foi eleito como primeiro presidente, mas nunca tomou posse, né? Porque ele adoeceu na véspera da posse, foi internado, sofreu diversas cirurgias e acabou morrendo em 21 de abril de 85. Então, a Nova República, ela se inicia com o governo do presidente Zé Sarney, na verdade. O que teria acontecido, né, com o Brasil se a República ela não tivesse sido proclamada? Veja bem, o Brasil era governado por um imperador, Dom Pedro II, né, que fazia parte de uma dinastia. Dinastia é o governo de uma só família. No caso, Dom Pedro II era da dinastia de Bragança, a mesma dinastia que governava Portugal. Por quê? Porque Dom João VI, que era rei de Portugal, transferiu a corte para o Brasil, em 1808. Então, ele deixou aqui o seu filho mais velho, que era o príncipe herdeiro do trono de Portugal. Dom Pedro aqui, né, separou o Brasil de Portugal, né, a independência, e assumiu o trono brasileiro como Dom Pedro I. Só que ele continuou como herdeiro do trono de Portugal, né? Então ele saiu daqui em 1831, voltou para Portugal, assumiu o trono como Dom Pedro IV, né, lá em Portugal. E deixou aqui o filho dele pequenininho, o Dom Pedro II, com 9 anos de idade. Né? Aliás, com 5 anos de idade, perdão. E Dom Pedro II assumiu depois, quando atingiu, foi declarado emancipado, né, maioridade. Então, ele assumiu o trono em 1840, e o Dom Pedro II, como filho de Dom Pedro I e neto de Dom João VI, era da mesma família, a dinastia dos Bragança. Então, essa dinastia iria continuar à frente do governo brasileiro, essa família dos Bragança de Portugal. Quem viria depois? A princesa Isabel, que era a filha mais velha de Dom Pedro II.
Então, a princesa Isabel seria a nossa governante, a primeira mulher, não é, que iria assumir o governo brasileiro como imperatriz do Brasil. Só que havia assim uma certa rejeição por parte da classe política brasileira, classe dominante, com relação à princesa Isabel, por dois motivos. O primeiro, clássico machismo, não é? Pelo fato dela ser mulher. Sim. Tá certo? E o segundo, ela era casada com um nobre francês, Gaston de Orleans, que recebeu o título de Conde de. Né? Então, achava-se naquela época que quem iria mandar era ele, era o francês, o Conde de. Então, tinham receio da princesa Isabel. Por isso, esse pretexto, ele foi muito importante no desenvolvimento da ideia republicana no Brasil. Não é? Porque os republicanos aproveitaram esse pretexto para fazer a cabeça da população, dizendo que, na verdade, o Brasil seria governado por um estrangeiro, por um francês, né, o Conde de, e não pela princesa Isabel, que era brasileira, tá certo? Nasceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, esse fator, ele foi decisivo. Mas, se tivesse continuado a monarquia, nós teríamos um governo dela, né, da princesa Isabel, e essa mesma família, essa dinastia, continuaria reinando no Brasil, como continuou reinando em Portugal. Lá em Portugal, quem ficou no trono foi a filha mais velha de Dom Pedro I, a irmã de Dom Pedro II. Era a rainha de Portugal, a Maria da Glória, né? Dona Maria da Glória, rainha de Portugal. Então, lá em Portugal, continuou a monarquia. Aqui entrou a República, mas em Portugal continua a monarquia, até o começo do século XX. Só no começo do século XX é que a família dos Bragança, né, a família de Dom Pedro, foi destronada lá em Portugal. Ainda existe traços da monarquia aqui no nosso país, para a gente, né, já aqui encerrar esse momento? Existem os herdeiros, né, os familiares dessa dinastia de Dom Pedro, são os descendentes da princesa Isabel, né, que continuam aqui no Brasil. Hoje já seriam, eu acho que os tetranetos, né, da princesa Isabel, e essa família reivindica o trono. Né? Se por acaso houver um retorno da monarquia, eles é que vão assumir o trono. Essa família, os herdeiros da princesa Isabel. Então, uma data realmente muito importante, né, para toda a história do país, né, Álvaro? É verdade. Não resta a menor dúvida que a instituição da República é uma data importante pelo fato da República ser um governo democrático, né, um governo popular, um governo do povo. Então, a nossa República, ela representa uma democracia, né, um governo do povo. Agora sim, a gente conseguiu, né, compreender perfeitamente a importância deste dia, do 15 de novembro, para a nossa história e para o nosso povo. Álvaro, muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente. Parabéns e, mais uma vez, obrigada pela disponibilidade em estar aqui e conversar com todas, né, as pessoas que estão nos assistindo. Eu agradeço a oportunidade de levar um pouquinho de cultura, de história para a nossa população. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.